do apóstolo Paulo, né? Então você que está aí com a sua lição, pega a sua lição, nos acompanha, né? Como eu falei aqui em Jaraguá do Sul, no campo de Jaraguá do Sul, nesse domingo não está havendo escola bíblica dominical e nós vamos fazer hoje a escola bíblica dominical aqui dentro da nossa programação EBD Raízes. Glórias a Deus! E hoje na lição 5 estamos falando de Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo, né? Vamos estar lendo algumas coisas aqui e hoje vamos estar falando sobre cruz, né? Sobre crucificação, sobre ressurreição, né? Não é Páscoa, não é Natal, mas nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, porque Ele habita em nós todos os dias e esse é o motivo de nós falar um pouco mais dessa crucificação, né? A gente vai adentrar nas nossas lições aqui, do nosso tema, e a gente vai ver que é um assunto, infelizmente, que é pouco falado. A gente sabe porque a gente conhece, fala sobre cruz, né? É difícil imaginar quem não conhece uma cruz, né? É difícil imaginar quando você se fala em cruz, não se lembra de Jesus Cristo, né? Mas é difícil você parar e analisar o que significa essa cruz, o que significa crucificação. E hoje, meditando nesse texto do apóstolo Paulo, né? No tema central da pregação do apóstolo Paulo, nós vamos falar um pouco dessa crucificação, né? A nossa introdução, lendo algumas partes, nós não vamos estar lendo toda a lição aqui para não tornar, né, cansativo para vocês que estão nos ouvindo, né? Inclusive eu peço para vocês, se quiserem comentar, se quiserem compartilhar aqui com perguntas, né, com palavras, né, vai ser muito proveitosa a nossa aula, esse nosso encontro aqui, essa nossa programação aqui, eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, né? Mas lendo algumas partes aqui que eu marquei já aqui da nossa introdução dessa lição, vai falar o seguinte, que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, né? Voltando um pouquinho, o apóstolo Paulo, né, era aquele homem que antes era um perseguidor. Para quem acompanha as nossas lições, acompanhou desde o início. A gente falou dessa trajetória, né? Como é que surgiu o então Saulo, né? Da onde que ele surgiu? Como é que foi essa formação dele? O que levou ele a perseguir os cristãos? E o que levou ele a ser um seguidor de Cristo? Então você acompanhou tudo isso, né? Só dando uma pincelada rápida, né? Paulo, né? Ele ficou conhecido primeiramente como perseguidor. Ele era um judeu assíduo da lei, aonde naquele momento em que começaram a surgir os primeiros cristãos levando a palavra de Deus, levando o evangelho de Cristo, o Cristo então ressuscitado. E ali a lei dizia que alguém que morresse, lá você vai ver lá em Deuteronômio, lá na lei, alguém que morresse de morte de cruz era digno de maldição, era alguém maldito, né? Então Paulo pegava a lei e ia perseguir os cristãos, porque alegava que isso era uma blasfêmia contra o verdadeiro Messias que eles ainda esperavam e ainda muitos hoje ainda esperam o verdadeiro, na concepção deles, o verdadeiro Messias. E era este Messias que Paulo estava procurando e perseguindo os cristãos que estavam falando de Jesus Cristo, na qual ele dizia que não era o verdadeiro Messias, porque estava com a lei na mão, que estava com o ensino na mão, o seu currículo todo, o seu conhecimento todo, dizia que aquele Cristo, era um mentiroso, aquele Cristo veio
para ser pedra de tropeço. Aquele Cristo que veio para ser vergonha para os judeus e para os gregos que traziam aquela mensagem principal da cruz, né? Nós vamos adentrar nos pontos, mas era esse Saulo que perseguia. Então, com essa mensagem, na lição passada, nós estudamos esse caminho que ele fez com cartas para Damasco, para a cidade de Damasco, aonde ele teve um encontro com Jesus. Ali começou a mudar a situação. Ali, se você que conhece da Bíblia, você vai ver que ali ele caiu por terra ao ver a luz resplandecedora de Jesus Cristo à sua frente. Ali ele ficou cego por 3 dias e ali através de Ananias, que foi levar a mensagem para ele, revelada por Jesus Cristo, que a partir daquele dia ele passava a ser um seguidor de Cristo e deixava as escamas cair por terra. As escamas físicas, as escamas dos olhos estavam caindo naquele momento e ele voltando a ver nos seus olhos físicos e começando a ter uma visão espiritual das coisas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje, que você comece a ver as coisas espirituais de que Deus tem para mim e para a sua vida. Glórias a Deus. Continuando, aleluia. O Cristo crucificado era Salvador prometido nas profecias, assim o crucificado foi a mensagem central, né? Você vai ver que Paulo, ele não foi quando ele se converteu a Cristo, quando ele passou a conhecer a Cristo, ele não foi buscar instruções com os apóstolos, né? Que oportunidade tremenda que ele teria, onde ele tinha a oportunidade de ir a Jerusalém e ali ter com os apóstolos e dizer assim: olha, eu aceitei a Cristo, eu sou um cristão daqui para frente, me ensine tudo que vocês conhecem, passe para mim esse conhecimento, como é que foi essa trajetória de vocês com Jesus Cristo. Eu diria assim, irmão Valdir, que privilégio para eles, né? Viver na mesma época com os apóstolos João, com o apóstolo Tiago, ali com Lucas, onde estavam ali levando o evangelho de Cristo, aonde pessoas que conviveram com Cristo, né? Que experiência tremenda que seria para ele, que oportunidade, que privilégio que se nós imaginássemos naquela época. Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo, em vez de ir para Jerusalém, ele foi para o deserto da Arábia. Você vai conferir isso lá em Atos, vai estar escrito, você pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Ele foi ali, ficou por 3 anos, e ali ele aprendeu direto do céu a essência de Cristo na sua vida, porque a obra que Deus tinha para ele era uma obra especial, porque o chamado dele era para aquele povo esquecido, para os gentios, e ainda hoje é para mim e para você, conforme ele deixou escrito na Bíblia Sagrada. Aleluia! Glórias a Deus! O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Nessa lição, veremos que a mensagem da cruz traz um impacto na vida espiritual e pessoal, né? Vamos já adentrar no nosso tópico 1. A centralidade da pregação de Paulo, né? Então, qual foi o centro da mensagem de Paulo? O ministério da pregação e o Cristo crucificado, né? Então, nós não queremos aqui menosprezar os demais autores, né? Os demais escritores, né? Do Novo Testamento, os apóstolos, a caminhada deles, cada um teve uma caminhada importante para que o Evangelho predominasse, para que o Evangelho caminhasse. É como a Igreja de Cristo, é como um corpo, né? Um corpo com os seus membros, qual a cabeça é Cristo, mas um corpo, se nós olhar para o corpo humano, tem mão, tem pé, tem ombro, né? Tem os membros do nosso corpo
Cada um tem a sua função, e são funções diferentes. Por exemplo, o que o meu pé faz, a minha mão não pode fazer, né? Eu consigo pegar isso daqui, mas com o pé eu não consigo pegar. E assim é o nosso corpo, né? E assim também é a igreja de Cristo. Deus chama determinadas pessoas para determinadas missões, propósitos, né? Então, isso que nós devemos entender. O que nós podemos fazer para Deus hoje e amanhã, né? Não olhe para o seu irmão, não olhe para a pessoa que está do seu lado. Mas eu queria cantar como essa pessoa canta, eu queria pregar como essa pessoa prega. Mas Deus te chamou para uma chamada especial, exclusivamente para você, que a centralidade é Cristo, e o Evangelho é o que deve predominar na vida da igreja. Aleluia! Então, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão, doutrinador do cristianismo, né? Para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria desse mundo é o Cristo crucificado, né? Eles ali tinham o conhecimento, tinham todo o conhecimento, assim como Paulo também tinha o conhecimento da lei. Eles achavam que uma pregação autêntica para salvar alguém era através do conhecimento da lei. Introduzir na pessoa a lei. Introduzir na pessoa o conhecimento com eloquência, com palavras eloquentes. Ali eles formariam uma pessoa. Assim como foi na vida de apóstolo Paulo. Quando ele ainda estudava nas melhores escolas, universidades da época, seus pais tiveram um cuidado para ele conhecer toda a lei, toda a Torá, e ali ele se tornou um religioso autêntico, um cristão autêntico. Mas só que faltava para ele a essência do Cristo crucificado. Faltava para ele algo que iria transformar a vida dele. Não adianta nós se encher de conhecimento, se encher de sabedoria, sem nós primeiro examinar qual que é a verdadeira sabedoria de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Então eles descobriram a manifestação da sabedoria de Deus para o mundo. A palavra da cruz é a loucura da pregação, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai estar escrito: porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina, era uma afronta aos religiosos e filósofos, né? A palavra cruz, ela era uma afronta aos religiosos e os filósofos. Vamos meditar um pouquinho sobre a cruz de Cristo, né? Tyler vai dizer que a cruz era um instrumento conhecido como a punição mais cruel e vergonhosa para uma pessoa. A cruz, os primeiros que usaram a cruz para punição foi os fenícios, e ali eles, digamos assim, emprestaram para os gregos, para os romanos, para também elaborar suas execuções, para as suas punições serem elaboradas através da cruz. Então a cruz se tornou um instrumento de morte. A cruz, quem olhasse, hoje em dia, se nós olhamos para a cruz, graças a Deus, nós olhamos para ela, nós vemos salvação na cruz. Mas naquela época, a cruz era símbolo de vergonha, era símbolo de desprezo. As pessoas que eram dignas de ir para uma cruz, quando você chegava numa cidade, aonde na praça estava sendo uma pessoa
crucificada. Você não precisava nem tomar conhecimento daquela pessoa. O fato de você ver aquela cena, daquela pessoa naquela cruz, pela cultura da época, pelo que o momento daquela época que vivia, a pessoa que estava naquela cruz era uma pessoa altamente criminosa, era uma pessoa que tinha um crime hediondo, era uma pessoa digna de vergonha. E aí ela era levada para o centro da cidade, aonde ali executavam todos os processos de tortura. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, ele foi açoitado com laços, com açoites, aonde cada açoite tinha ossos nas pontas, aonde cada açoite tinha chumbo, aonde ali ele levou as chicoteadas, enquanto carregava aquela cruz pela praça. Nessa caminhada dele, ali, eles estavam trazendo uma mensagem para aquele povo que acompanhava. Aqui nós estamos humilhando alguém que é símbolo de vergonha para esta cidade, é símbolo de vergonha para esse povo que está aqui. É alguém que enganou, é alguém que influenciou erroneamente outras pessoas. E ali Jesus era carregado, ali Jesus sem forças. A Bíblia vai dizer que Simão carregou Jesus quando ele não tinha mais forças. E aí quando Jesus já desfalecia, ele é pendurado numa cruz. E vai dizer que o que segurava naquela cruz foram os pregos que ali foram fincados sobre o seu pulso. E eu digo que as pessoas que participavam, os soldados ali que faziam todo esse processo, as chicoteadas, aonde os soldados que pregavam esses criminosos da cruz, eles tinham autoconhecimento de como se fazia isso. O prego tinha que ser no lugar certo, as chicotadas tinham que ser as corretas, porque a intenção daquele ato todo era trazer vergonha para a sociedade, era trazer vergonha para os que seguiam, era trazer vergonha para aquela pessoa, era fazer com que aquela pessoa sofresse da mais dura e cruel dor. E vai dizer que para que seu corpo permanecesse naquela cruz, para que ele não desfalecesse, para que ele não viesse faltar ar para ele, tinha toda uma técnica que eles usavam ali, para que ele sentisse o máximo de dor, para que ele sentisse a dor mais profunda da sua alma. Vai dizer que no seu pulso, eles cravavam o prego no seu nervo mediano. Para quem entende de ciência, para quem é médico, se eles pregassem na mão o peso do seu corpo, a ciência vai dizer que não resistiria, em poucos minutos cairia, rasgava a carne. Então precisava ser no pulso, aonde pegava o nervo mediano. Para quem entende de nervo, para quem já sentiu uma dor em nervo, vamos pegar aqui um exemplo, quando você está com uma dor no nervo das costas, por exemplo, o quão sofrido que é, aonde apenas os nervos ali se contraem uns com os outros, isso causa uma dor profunda em nossas vidas. Agora imagine um prego atravessando o seu próprio nervo do seu pulso, aonde os pregos foram pregados nos seus pés. Ali era para servir de sustentação, mas também tinha a intenção dele estar cravado naquela cruz e passasse a maior dor por ele. Uma frase que me marcou muito, que o meu pastor me falou nesse dia, que não foram os pregos que seguraram Jesus daquela cruz,
mas foi o amor pela minha e pela sua vida. No alto daquela cruz, ele pregava a mais bela e mais linda pregação, porque ali, enquanto os judeus enxergavam aquilo como vergonha, enxergavam aquilo como alguém que estava sendo envergonhado, mas Jesus estava pregando uma pregação digna de alguém que sofreu, de alguém que passou uma dor que ninguém mais suportaria passar, de alguém que carregou uma cruz, de alguém que foi digno de maldição, mas essa maldição era para mim e para você, mas ele tomou essa maldição sobre ele, porque ele nos amou e assim ele se entregou naquela cruz. Aleluia! E é essa cruz que Paulo vai pregar, essa cruz que vai ser o tema central da pregação de Paulo. Paulo, que ainda esperava o Messias, agora ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então ele reconhece que esse Jesus Cristo já sofreu por ele, esse Jesus Cristo já se entregou por ele na cruz do Calvário, esse Jesus Cristo já se entregou por ele, esse Jesus Cristo já morreu por ele na cruz do Calvário, esse Jesus Cristo já morreu por mim e por você. Basta nós reconhecer a ele como único, suficiente Salvador de nossas vidas. Para os judeus e para os gregos, a cruz era considerada loucura, chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos. E aqui, eu meditando nesse comentário, aonde os judeus buscavam sinais físicos, os gregos buscavam argumentos filosóficos. Hoje em dia, falar de cruz, falar de Jesus Cristo não ganha ibope. Mas quando há operações de milagre, arrasta multidões. Quando eu digo que vai haver milagre na sua casa, vai haver milagre na sua vida, vai haver bonança no seu lar, eu vou ter milhões e milhões de seguidores. Enquanto ter pessoas eloquentes, que falem palavras bonitas, saudáveis, que amassageiam o ego, eu vou ter milhões e milhões de seguidores. Infelizmente, hoje em dia, muito do nosso evangelho entra nessa deturbação. Mas quando falamos da cruz verdadeira, aquela que Paulo vai dizer, eu não me envergonho, porque era motivo de vergonha. É muito bonito nós falar de Jesus Cristo, que nos ama. É muito bonito, às vezes, nós falar de Jesus Cristo, que é maravilhoso. Mas eu quero agora fazer uma reflexão com você. O que Jesus passou pela sua vida, você está disposto a passar? Quando ele vai falar assim, quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Você está disposto a fazer renúncias? Você está disposto a negligenciar as coisas desse mundo por amor a Jesus Cristo? É aquele mesmo ainda que morreu na cruz por você. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, não estou inventando algo, mas sim estou trazendo a palavra viva e eficaz para nossas vidas. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo. É interessante que essa palavra escândalo, o significado original escândalo, era uma peça de armadilha, de um alçapão, para prender pequenos animais. Era aquela pecinha, irmão Valdir, quando a gente lá no interior armava aquela arapuca, né? Onde colocava aquela madeirinha, aquele graveto para segurar a arapuca. O sentido original da palavra escândalo é essa pecinha, né? Esse pequeno graveto que segura a armadilha, né? Então, quando nós olhamos esse versículo,
aonde para os judeus era motivo de escândalo, ou motivo de pedra de tropeço, motivo de trazer uma armadilha para quem seguisse. Então, quando ele se refere a essa palavra, não era um espetáculo sinuoso, ao mesmo tempo contrariava toda a retórica dos filósofos, dos gregos, por causa da sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa. A palavra cruz preenche as necessidades da vida humana. Enquanto nós querer trazer uma mensagem que nós achamos que nós vamos convencer, ela vai ser vazia. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós só somos um canal aonde a nossa palavra vai chegar somente aos ouvidos da pessoa, e quem se encarrega de levar o coração é somente Jesus Cristo, é somente Deus que vai levar ao coração do pecador. Quando nós entender que é dessa maneira que funciona, nós começamos a ser simples, nós começamos a trazer a mensagem simples, a mensagem cristocêntrica, aquela que salva, aquela que cura, aquela que batiza, aquela que leva para o céu. Então a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, porque é ela que vai preencher, é ela que vai tirar aquela angústia, é ela que vai trazer aquela paz, é ela que vai trazer aquela paz verdadeira, que vai começar a transbordar o seu coração, que vai começar lá no interior da sua alma, começar a te moer por dentro, começar a te constranger, porque é o amor de Cristo que te constrange, é o amor de Cristo que te começa a ver algumas coisas que você não via antes. É o amor de Cristo que começa a fazer com que você veja as coisas de modo diferente. É o amor de Cristo que faz você dar meia volta e fazer uma conversão direcionada para o caminho que Ele te instrui. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Eu não devo aceitar isso porque eu tenho muitas coisas para conquistar. É muitas coisas que eu tenho que deixar de lado. É muitas coisas que eu tenho que deixar para seguir. Tem 10 pessoas seguindo esse caminho. Se eu seguir por aqui, eles vão rir de mim. Eles vão me chamar de louco. Eles vão me chamar de quadrado. Mas é exatamente isso que Jesus Cristo quer. É exatamente a loucura que o mundo acha que Jesus Cristo quer que você siga. É isso que Jesus quer. É esse Deus que você deve seguir verdadeiramente. Para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o humano. A humanidade é poder. É poder de Deus para mim e para a sua vida. Porque é só a partir de que você está experimentando aquele amor verdadeiro, aquele amor de Cristo verdadeiro, que você vai começar a entender esse poder que há na sua vida, essa mudança no seu interior, essa mudança no seu coração, aonde você não vai ter mais coragem de agir como você agia, aonde você não vai ter mais como agir como você agia em outras épocas, e ali aquela transformação vai começar a reger a sua vida. Aleluia. E é assim que Jesus Cristo faz em nossos corações. Aleluia. Vamos estar passando aqui para o irmão Valdir. Ele vai estar lendo os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. E logo após nós retornamos com a continuação da nossa lição. É por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus.
na cruz dela vem graça e luz para minha, para a nossa santificação. Sim, eu amo. Muito bem, que linda página musical, né, irmão Diácono Eliezer? Essa página musical, uma história que faz a gente voltar, né? E ver essa mensagem da cruz que transforma nossas vidas. Né? A gente sente a palavra descer no coração, né? Quando fala a mensagem da cruz, né? E a gente lembra aí o quanto que Cristo sofreu ali na cruz, né? E a gente, ouvindo aqui o diácono irmão Eliezer aí explicando ali sobre a lição, né? A gente fica meditando um pouquinho mais aí, né? E muitas das vezes a gente reclama, né? De algumas coisas aí. E se nós pensarmos, Cristo passou muito mais por nós, né? E não reclamou, né? É algo que sempre faz nós refletir, né? Toda dor, né? Todo sofrimento, mas lembre-se que Cristo sofreu muito mais e Ele suportou. E Ele vai falar que a nossa cruz, que Ele deu para cada um de nós, não é maior que nós possamos suportar. Deixa só, né? Glórias a Deus. Mas nós não vamos tomar muito tempo, meus queridos irmãos. Aqui o professor é o diácono Eliezer, né? A gente está aí para acompanhar ele, né? E também aprender, né? É gostoso nós estar aprendendo a lição juntamente com o diácono Eliezer, né? Estamos aí apresentando a programação direto do Estúdio Prudente, Rua Edson Luiz de Marque, 459, 3 Rio do Sul. Telefone para contato é o 992153125. E já não esquecendo, né, que nós temos aí aos domingos a programação aí cruzando as fronteiras a partir das 11 da manhã, juntamente com minha esposa Zelair Prudente, né? E também temos aí às 15 horas. Às 15 horas temos uma programação Semeando Paz também no domingo, né? Às 15 horas do domingo aí, Semeando Paz, juntamente com o presbítero irmão Aurélio Mendes, também a missionária Lúcia, né? Um casal abençoado, estão aí nessa programação Semeando Paz, né? E também na segunda-feira, na segunda nós estamos aí com a programação Missão é Já, a partir das 20 horas, né? Uma programação sempre cada dia mais abençoada, né? Porque Deus está enviando seus vasos para nos ajudar a transmitir a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? Então nesta segunda provavelmente vai estar um missionário João Carlos, né? É um grande pregador da palavra do Senhor. E também, eu acho que no dia 8, se não me falha a memória, vai estar aí o Marte, né? O Marte aí, muitos conhecem por Zéio, né? E também é locutor de rádio, né? Mas ele prega muito a palavra do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço então para toda ali a família do Martins, né? Também o Osvi Martins, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Mas nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, nossos ouvintes que nos acompanham e também que nos assistem, né? Claro, se eu não falar o nome de alguém aqui, nos perdoe, né? Porque às vezes dá alguns probleminha aqui e a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Mas eu quero aqui mandar uma saudação para todos aí de Três Rio do Sul, Três Rio do Norte, Nereu, Ramos, Vila Real, Estrada Nova, São Luís, Amizade, Corupá e Vila Machado, que todos eles nos acompanhem também, não esquecendo lá da Nova Jerusalém, né? João Pessoa também, né? Um grande abraço para todos vocês aí, Ilha da Figueira, né? Muitos lugares aí a gente não lembra de todos, mas que Deus possa abençoar também na Shalom, né? Shalom Ribeirão Grande, né? Muitos irmãos aí que nos acompanham. Temos aqui o José Francisqueto, que está sempre nos acompanhando, né? O sogro do diácono Eliezer, que é bênção de Deus, sempre está nos acompanhando. Muito obrigado, irmão José aí, que nos acompanha, né? E também temos aqui o Daniel Souza, grande homem de Deus, estou no trabalho, mas na escuta da programação, glória a Deus. Deus abençoe lá o presbítero irmão Daniel Souza, bênção de Deus, também já esteve aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu querido. Também temos aqui Adriana Dutra, diz a paz do Senhor, estou na escuta em Curitiba. Um grande abraço lá então para todos os irmãos lá de Curitiba, curitibano, né? Sempre tem alguém aí que está nos acompanhando, né? Também temos o Cláudio, diz boa noite. Cláudio Com, deve ser, né? Primo, né? Né? Marido da Karine, lá do Paraná. Isso, lá do Paraná, né? E um grande abraço para todos lá os paranaenses, né? Lá do oeste catarinense Paraná, também. Alegria. Isso aí.
E já não esquecendo a todos lá os da Alegria, né? O Sebastião, né? Isso, Eita! ali, tudo perto ali. Sebastião Manaia. Aí descendo, já chega na vila ali, a tia Selmira, tio Pedro, tia Lena, tio Silvio, tio Clair, ali tudo na vila abençoado. Por isso que é linha alegria, né? É isso aí, linha alegria. E tá todos os taços lá, tudo alegre, né? Aí tem ali pra cima tia Marlene, tia Naia. E aí, né? ó, então. Mais alegria ainda. E não esquecendo, a Lena tá aqui em Jaraguá, né? Isso, tá? Falei com ela no final de semana. Aí, ó, então. Benção Deus abençoe, Deus. irmã Lena. Também temos o Wellington Lopes, né, Macedo, está nos acompanhando. Muito obrigado, irmão Wellington, sempre está nos acompanhando também. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Também a Eva Pedro também está nos assistindo aqui, né? Que Deus abençoe nossa irmã Eva aí, que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos sobre sua vida. Também temos aqui o pastor João Ferreira de Almeida. João Ferreira, Deus Eita, abençoe, glória. pastor João. Deus abençoe, pastor. Foi o canal aí dessa programação aí, BD Raízes aí. É isso aí, então. Deus abençoe o pastor aí. Também temos o Juarez Lara, está nos acompanhando. Deus abençoe, irmão Juarez. Muito obrigado pela companhia. E um recadinho lá, eu não esqueci daquela cuia, viu? Estou esperando o retorno aí ó, do negócio. Eita, glória, irmão Juarez, é uma bênção de Deus. Também temos aqui a Leia Tasso, né? Está nos acompanhando. Muito obrigado aí pela companhia. Deus o abençoe a todos vocês aí que estão nos acompanhando. E vamos dar sequência aí que as horas passam rapidamente, Diácono Eliezer. Glórias a Deus. Um abração para todos ali, a Leia, o Zé, né? Pastor João, meu pai e minha mãe lá no Paraná também. Tia Selmira, né? Tio Pedro. Um abração para todos, vocês moram aí em nossos corações, né? Pena que estão longe, né? É isso aí, não esquecendo também da minha esposa, né? A Zelair Prudente está ali também nos acompanhando, né? Também a minha esposa também que está em casa, né? Também hoje ficou em casa, né? Um abração para todos vocês, os irmãos aqui do Jaraguá também que nos acompanham, né? Que todos eles não vão mencionar aqui para não tomar muito o nosso tempo, né? Mas vocês moram nos nossos corações aí, que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? E não esquecendo aí, só mais um minutinho, não esquecendo aí, vocês podem também acompanhar lá pela página do YouTube, né? Se não acompanhar hoje pelo Facebook, aí ao vivo, você pode entrar lá no YouTube lá, Prudente Resgatando Raízes, você vai encontrar todas as nossas lives ali, nossos vídeos estão todos lá gravadinhos, né? Você pode ligar lá na sua TV lá, né? Aquele sofazinho gostoso lá, aquele chimarrãozinho, né? Junto com a família. E nos acompanhar. Exatamente, né? Isso é a bênção de Deus para nossas vidas, né? Porque aqui é a palavra de Deus, né? Alimento para nossa alma, para o nosso coração, né? Continuando o nosso estudo aqui, que nós paramos aqui, falando sobre a cruz de Cristo, sobre essa mensagem que Paulo trazia do Cristo crucificado, né? Eu lembrei de uma passagem aqui, né? Onde nós estávamos recapitulando, né? Sobre a cruz de Cristo, sobre o que Cristo sofreu, essa fraqueza, né? Aonde aos olhos dos judeus era vergonha, era loucura, né? Era um ato de que eles não queriam nem passar por perto, né? Esse ato que aconteceu, né? E eu fico imaginando, irmão Valdir, aquele dia, aquela tarde, né? Que aconteceu tudo isso, esse desfecho, né? Não foi fácil para as pessoas que eram seguidoras de Cristo, as pessoas que acompanhavam, as pessoas que acreditaram que Jesus, Cristo, era o Messias, né? E nós temos um exemplo aqui, os discípulos que iam a caminho de Emaús, né? Vai dizer assim, ó, eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que se distava de Jerusalém, né? O nome era Emaús. E olha só, e iam falando entre si tudo o que havia acontecido naquele dia. Eles iam certamente conversando, né? E acontecendo que indo falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Eu imagino que perguntas que eles iam fazendo sobre tudo que eles tinham presenciado, tiveram que presenciar calados, aonde eles viram todo aquele sofrimento de Jesus. Jesus apanhou, Jesus teve seu corpo dilacerado pelas chicotadas que teve.
Jesus ali pendurado naquela cruz. Eu imagino para quem estava presenciando aquela cena, a dor que Jesus passou ali. E esses discípulos, eles iam se perguntando, mas nós confiamos nele, nós acreditamos que de fato ele viria para nos salvar. De fato ele era o Messias, porque ele falava palavras que conduziam o nosso coração, ele realizava milagres e maravilhas, mas agora ele foi morto hoje nessa cruz, cruelmente assassinado. Agora ele é digno de maldição, porque de fato eles conheciam a lei. E eles ali estavam inconsolados. E ali, quando eles iam fazendo essas perguntas entre eles, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse palavras, iam caminhando triste e respondendo-os. E vai dizer que Jesus ali começa a fazer perguntas, certamente, de quem que eles estavam falando. E eles vai dizer assim, quais? E eles disseram, Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em boas obras, e como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. Ali era fim da linha para eles. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres se maravilharam na madrugada. Olha só, eles já conheciam tudo isso, mas eles estavam cegos perante a promessa de Jesus Cristo. E alguns deles indo ao sepulcro, e ali vai desenrolar a história que Jesus caminhou com eles, e quando eles iam entrar na aldeia, Jesus ia passando reto, e eles convidaram Jesus. E ali, quando Jesus se mostrou para eles no partir do pão, eles viram que de fato era Jesus, e eles ali começaram a entender. De fato não ardia nosso coração quando ele falava. Nós não conseguíamos ver ele, nós não conseguíamos ver que era Jesus, mas quando ele falava, ardia nossos corações. O que eu quero falar para você nessa noite, talvez você espera que Jesus se mostre na sua frente, mas comece a sentir a palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra que começa a arder no seu interior. Essa palavra que venha te trazer uma sensação de bem-estar. É Jesus, o Nazareno, aquele que morreu por você. Aquele que se entregou pela sua vida. Aquele que um dia morreu, que passou dores por você. Aquele que te amou naquela cruz do Calvário. É esse que faz arder hoje o teu coração. É esse que mesmo você não entendendo o que está acontecendo, mas de repente começa a arder no seu coração. É a presença dele, é o bater dele na porta do seu coração. Basta você abrir nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. As expressões da chave da doutrina de Paulo, o Evangelho de Cristo. Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia que se leva. Então, quando nós levamos o Evangelho, é uma novidade, é uma boa notícia. Então, não pare de proclamar o Evangelho. Paulo ali ele entendeu que esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, era boa notícia para um mundo que estava no caos, um mundo que estava em desespero, assim como aqueles discípulos ali que estavam sem esperança, que ali tinha acabado tudo para eles, aonde eles tinham uma esperança pequena, mas ali no terceiro dia se foi.
E ali chegou Jesus com a boa nova, com a esperança. E esse Jesus Cristo, esse Evangelho de Cristo, Paulo, os apóstolos também pregaram. E está na minha e na sua mão de também levar essa boa notícia para esse mundo que está sem esperança, para esse mundo que está no caos. Essa boa notícia, o nosso Senhor Jesus ordenou que fosse levada a boa nova como doutrina a toda criatura. Não faça acepção de pessoas, não escolha o público, sim, leve a boa notícia. A boa notícia não é você quem vai trazer, não é você que vai produzir a boa notícia já está pronta, porque Jesus já está vivo, basta você levar essa notícia. O jornaleiro, quando ele leva o jornal, a notícia já está ali, simplesmente ele coloca a notícia para o ouvinte, para a notícia, para o que vai estar lendo aquele jornal. E assim é eu e você, quando transmitimos a palavra de Deus já está pronto, não se preocupe em produzir ela, a palavra de Deus já está esboçada, basta somente você ser o jornaleiro que vai levar a boa nova, aleluia, a esse mundo sem esperança. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino, dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. A expressão-chave também que Paulo usa, o Cristo crucificado. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto e crucificado? Lá em Gálatas 3:1, Paulo vai perguntar. A palavra cruz, a lógica paulina, é o tema dominante do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz ideia de fraqueza ou loucura, mas quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem. Aleluia! Quando nós lemos naquela passagem aonde Paulo vai trazer que Deus usa as coisas loucas desse mundo para aniquilar as fortes, que Deus usa os que não são para aniquilar os que são. Às vezes nós queremos aplicar muito a nós, mas a real aplicação dessa passagem é exatamente na cruz de Cristo. Era quando aquilo tornou-se loucura para as pessoas que estavam à volta, era aquilo que tornou-se uma coisa que não era sábia, que não era sabedoria, mas Deus usou aquilo para dizer que isso daqui, essa loucura que vocês falam, é para aniquilar, era para que se tornar forte para o poder de Deus do Evangelho, é a sabedoria sublime de Deus, aleluia. Esse contraste entre a sabedoria e a loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso eles usam essa sabedoria, a loucura. Por isso o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas é apresentado de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser pregado e ensinado em nossas igrejas. Você que é pregador da palavra, pregue mais sobre cruz, pregue mais sobre Cristo Jesus. Comece a meditar mais sobre o que é a cruz de Cristo em nossas vidas, em nossos dias de hoje. A terceira mensagem de Paulo, o ensino da doutrina dele, a expressão-chave da doutrina, é o Cristo ressurreto. Falamos do Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, e temos também o Cristo ressurreto, que Paulo anuncia como temas principais da sua mensagem. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Não é um Cristo que morreu, mas um Cristo que se completa a ressurreição. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ele completou a obra de salvação. Foi no terceiro dia
que a obra da salvação foi completa na minha e na sua vida. Nós não podemos olhar só para aquele Cristo que morreu naquela cruz do Calvário. Essa morte foi por mim e por você, mas para completar a salvação dele. O Cristo ressurreto, foi ele ressuscitando ao terceiro dia. Eu até coloquei aqui no nosso quadro, crucificação, quando ele morreu, e ressurreição. É a obra completa da salvação de Cristo. É uma unidade. Elas sempre vão andar junto. Crucificação e ressurreição. Não havia motivo de nós estar pregando o Evangelho se não houvesse ressurreição de Cristo. Então a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus Cristo expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo ressurreto. Aleluia! O nosso tempo já não nos perdoa, vamos só finalizando. O efeito da mensagem da cruz, uma vida de poder, do poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. O Senhor Jesus pode nos usar como um instrumento para salvar, para curar enfermos, para libertar almas dos demônios. Os milagres da salvação, a cura, o poder de transformar a vida de quem crê no Evangelho. Essa é uma vida do poder de Deus. Deixe então somente Deus te usar. Deixe que Deus te use nas mãos dele. Uma vida de humildade. Isso vai ter muita relação da tua vida de humildade com Deus. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz desse mundo. Esta exclui e enaltece. Essa sabedoria do mundo enaltece o narcisismo. O que é narcisismo? É alguém que reenaltece a pessoa mesmo, que enobrece a pessoa mesmo, que despreza o próximo e diz que só ele depende de elogios para ele. Isso é sabedoria do mundo. Essa sabedoria faz com que ele recuse reconhecer Jesus como Cristo, Filho de Deus. Enquanto aquela nos faz nos prostrar diante de Deus, reconhecer nossa miséria, reconhecer, descobrir verdadeiramente é Jesus manso e humilde de coração. A mensagem de cruz nos constrange a viver em humildade, uma vida de dependência do Espírito. Veja só como está entrelaçado. Quer viver uma vida no poder de Deus? Tenha humildade no coração, seja humilde como Jesus foi. Aleluia, olhe para a cruz, a ponto dela te constranger. Quer viver uma vida no poder de Deus? Viva na dependência do Espírito. Nada melhor que a mensagem da cruz para revelar quem somos. Devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações, somos limitados. Nossos medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam que jamais devemos depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. Como eu falei no início, ele nos usa para levar a mensagem aos ouvidos, mas quem leva ao coração é o Espírito Santo. É somente Deus que tem esse poder. Entenda isso, que você está sendo somente um vaso que um dia já foi despedaçado, mas o oleiro pegou e te transformou e te moldou e quer continuar te moldando para que você continue sendo vaso nas mãos dele. Aleluia. A nossa conclusão vai dizer que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder a nós. Ela salva, cura, liberta o pecador. Ao mesmo tempo nos revela uma vida de poder de Deus. Humildade na dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Jesus Cristo quer te transformar por completo. Basta que você olhe para a cruz dele.
Basta que você comece a ver o que Ele sofreu pela sua vida. Isso vai fazer com que você reconheça a sua fraqueza. Isso vai fazer com que você reconheça o quão dependente você é de Cristo Jesus. Isso vai fazer com que Ele te use nas mãos dEle, da maneira e da forma que Ele quer. Tão somente esteja na dependência no caminho dEle. Aleluia. Ensino de hoje, essa palavra de hoje que eu venho trazer para a sua vida nessa noite. Glórias a Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. De costume nós fazemos aqui a apresentação das nossas lições, todo final das nossas programações, né? IBD Raízes, né? Aqui aprendemos lições antigas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, ensinos com base na Palavra de Deus, e trazemos aqui também o que nós estamos estudando atualmente. Estamos estudando essa lição, né? Até trouxe um livro aqui. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Muitos ensinamentos preciosos, né, que nós já tivemos aqui. Estamos apenas na lição 5, né? Domingo próximo, né, sem ser nesse, no próximo, estaremos estudando a lição 6, que vai falar Paulo no poder do Espírito, né? Temos muito a aprender com esse apóstolo, né? Então, lições da vida do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Por que nós falamos isso? Porque é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos torna obediente, ela nos faz nos seguir os caminhos. E uma família moldada na palavra de Deus é uma família construída na rocha. Jesus mesmo falou isso, né? Que nós devemos ser moldados pela palavra de Deus. Então, venha para a Escola Bíblica Dominical. Ah, mas os outros cultos também têm palavra, sim, né? Não estamos aqui menosprezando os cultos, mas a Escola Bíblica Dominical é onde você tem a oportunidade de aprender com mais afinidade a palavra de Deus. E não só você, a sua família inteira. Ali tem lições para crianças, ali tem lições para adolescentes, ali tem lições para jovens que estão estudando sobre a volta de Cristo, sobre a vinda de Jesus. Adolescentes estão estudando sobre a vida do adolescente na sociedade de hoje. Lição passada eles falaram sobre o bullying. Lições preciosíssimas. As crianças estão estudando sobre a vida de Jesus. Então são lições que vai fazer com que a sua família se torne unida e nunca saia da direção de Deus. Então, dê prioridade para a palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus para a sua família. Traga isso como primazia e você vê as demais coisas serem acrescentadas na sua vida. Glória a Jesus. Mais de Deus, aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento e vamos estar finalizando a nossa Escola Bíblica Dominical, nessa nossa programação aqui, né? Por certo, Deus tem falado ao seu coração, à sua vida. Talvez tem pessoas que nos acompanham que eu não sei como é que está a sua vida, sua situação, mas o nosso Deus, Ele conhece, né? Por certo, a palavra de Deus hoje tem falado ao seu coração. E eu quero estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para que Deus venha trabalhar no seu íntimo, no seu coração, né? Vamos estar orando nesse momento. Amado Deus e querido Pai, primeiramente, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos concede
de estarmos trazendo a sua mensagem, Pai, preciosa, Pai, aos corações, às vidas, na qual o Senhor tem falado às nossas vidas, aos nossos corações. E tivemos a oportunidade de ministrar, Senhor Deus, aos ouvidos que nos escutam, Pai. Ó Deus, temos por certo que o Senhor já está trabalhando em corações nesta noite, Senhor Deus. Temos por certo que o Senhor vai trabalhar, Senhor Deus, a cada dia, Pai, nesse coração. Vai trazendo a paz a essa vida, Senhor Deus. Talvez tem pessoas que estão nesse momento entregando a sua vida, reafirmando propósitos contigo, Senhor Deus. Recebe essa pessoa, Pai. Ó Deus amado, abençoa esta vida, esta família, Pai. Traga paz a esse coração, Senhor Deus. Assim nós cremos, Pai, no seu poder, na sua graça, no poder do seu evangelho, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém e amém. Glórias a Deus. Então, finalizando aí essa programação, então passamos um pouco do horário, né? Mas estamos agradecidos por cada um de vocês aí, nossos ouvintes, né? Que nos acompanham pelo Facebook. Muito obrigado aí pela companhia, né? Você também que é os seguidores aí do Facebook, né? Muito obrigado. Você que está lá na página do canal do YouTube também, né? Prudente Resgatando Raízes, onde que está nossas lives, está tudo ali, né? Queremos agradecer aqui o pastor Juremir Fernandes, que também está nos acompanhando. Muito obrigado, pastor Juremir, né? E também temos Gessé Petri, né? Que também está nos acompanhando. Deus o abençoe, irmão Gessé, e também a sua família, né? E também temos aqui o Valdir Guimarães. Eita glória! Um grande abraço lá para o Valdir Guimarães, né? Tá parecendo os Valdir aí, né? Valdir Guimarães lá é locutor da rádio, né? Locutor da rádio lá é o 87,5 FM, né? Juntamente lá com também o Fernando, né? Não me esquecer do Fernando, né? Um grande abraço lá pro Fernando e o Valdir Guimarães estão ali da Rádio Linchereda, né? É isso aí, um grande abraço para todos vocês aí, muito obrigado pela companhia, Deus o abençoe. E não esqueça, domingo, então a partir das 11 da manhã estaremos aí com a programação Cruzando as Fronteiras. Você também pode fazer a sua participação, né? Enviando suas mensagens aí pra gente, né? Muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam, que Deus o abençoe aí, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Todos aí, aqui em Jaraguá também, né? Vamos falar assim, daqui de perto e de longe, né? Que nos acompanharam. Muito obrigado aí pela companhia, uma ótima noite e o final de semana, feriadão aí, abençoado, né? Se cuidar aí nessas BR, né? Quem tá viajando, né? E vamos tomar muito cuidado, né? Que Deus abençoe então a todos vocês. Um ótimo final de semana aí, na presença do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Minha cruz. É por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, oh, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para a nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por